Bom, vamos mergulhar direto na nossa análise visual de hoje, que, sinceramente, é de explodir a cabeça. A ideia aqui é transformar um material de origem único em puro conhecimento. Pensa numa colisão absurda. A gente vai unir a biologia extrema das profundezas do oceano, a ficção científica de viagens no tempo e a força brutal da mitologia afro-brasileira. Parece loucura total, não é? Mas olha, a lógica por trás de tudo isso é absolutamente fascinante. Então, para entender como isso tudo se conecta, a gente precisa fazer um exercício de imaginação épico. Como exatamente conseguimos criar uma ponte entre a ciência dura, aquelas leis implacáveis da física, a tecnologia lá de Gallifrey e a sabedoria ancestral dos orixás para salvar o mundo? Para responder essa pergunta gigantesca, precisamos olhar para algo muito, muito pequeno, mas que tem um poder de fogo assustador. Parte 1. A física do camarão-pistola. Esqueça absolutamente tudo que a gente acha que sabe sobre crustáceos inofensivos. Nós vamos ancorar essa nossa história na física real de um animal que mede exatos 5 centímetros. A garra dessa criaturinha é literalmente um canhão de pistão biológico de alta precisão, e o disparo acontece em 3 etapas exatas. Primeiro, o mecanismo de gatilho trava a garra como se fosse uma mola supertensionada. Quando ela finalmente se solta, projeta um jato de água a impressionante 100 km por hora. Aí entra o princípio de Bernoulli, a velocidade aumenta, a pressão cai drasticamente. E por fim, o colapso catastrófico. Mas o que será que esse colapso realmente gera? É aqui que a física nos mostra o brilhante conceito de cavitação. Basicamente, as leis da natureza transformam a própria água do oceano em uma arma letal. A pressão da água cai de um jeito tão vertiginoso que ela literalmente ferve a frio. E o que se forma não é uma bolinha de ar qualquer, é uma bolha de vácuo e vapor que é extremamente instável. O choque frontal dessa bolha implodindo é justamente o que atordou as presas na hora. Mas o detalhe que é absolutamente crucial é o que rola no exato milissegundo dessa implosão. O material que estamos analisando revela que a compressão gera sonoluminescência. Isso significa que a bolha colapsa de forma tão, mas tão violenta que a energia cinética vira luz e calor puros. Pessoal, a gente está falando de temperaturas na casa dos 5.000 Kelvin. Para colocar em perspectiva, isso rivaliza com o calor da superfície do nosso próprio Sol. Tudo isso vindo de um bicho que cabe na palma da mão. Não é surreal? Parte 2. O monstro de 3 metros. Agora, vamos mudar a escala e elevar a especulação para um nível, digamos, catastrófico. E se esse crustáceo de 5 centímetros fosse ampliado para 3 metros de comprimento? É aí que entra a lei do quadrado cubo da física. Essa é uma regra que diz que quando um objeto cresce, o volume e a massa dele aumentam muito mais rápido do que a superfície. Ou seja, não seria apenas um camarão grandão. A gente estaria transformando uma curiosidade marinha em uma verdadeira arma biológica de destruição em massa. E a escala matemática pura aqui é de arrepiar. Se o comprimento aumenta em 60 vezes, o volume e a massa aumentam de forma cúbica. Na prática, isso significa que a musculatura e o poder de destruição daquela garra aumentariam em impressionantes 216 mil vezes. Fazendo uma comparação rápida para a gente entender o absurdo da coisa, o camarão minúsculo já gera um som de 210 decibéis, que equivale ao lançamento de um foguete Saturno V. O gigante, ele geraria uma onda de choque supersônica de 270 decibéis. Isso causaria terremotos subaquáticos localizados e simplesmente vaporizaria de forma instantânea qualquer vida marinha ao redor. Mas tem um pequeno detalhe físico incontornável aí. A resistência imensa da água faria com que esse monstro se autodestruísse na mesma hora. Ele se desintegraria ao primeiro estalo. E é bem aqui que uma intervenção externa genial precisa acontecer. Parte 3. Os Guardiões de Iemanjá. É exatamente nesse momento da narrativa que a famosa TARDIS, sim, aquela mesma nave que viaja pelo tempo e espaço, se materializa lá no fundo do mar. A missão: usar a tecnologia super avançada de Gallifrey para estabilizar 12 desses camarões gigantes e transformá-los em guardiões perfeitos para a Rainha do Mar. É fácil imaginar o excêntrico doutor olhando para essas criaturas titânicas e soltando algo como brilhante, transformar o colapso de uma bolha na fundação de um império. A ideia de pegar algo inerentemente destrutivo e converter no alicerce da paz é fantástica. Então, para impedir aquela autodestruição inevitável que a gente comentou, a biologia ganha uns aprimoramentos surreais. As carapaças recebem estabilizadores de plasma e ligas de biocarbono para aguentar um impacto colossal. E, em vez de gerar caos, os estalos são calibrados na frequência harmônica 369 do Nikola Tesla.
O resultado? Quando disparam juntos, eles não destroem nada. Pelo contrário, criam um escudo acústico sincronizado e canalizam toda aquela luz de 5.000 Kelvin em uma aura curativa azul e turquesa que é a própria luz de Iemanjá. Parte 4. Armas divinas e tecnológicas. A partir daí, a nossa exploração rompe o tempo e o espaço, indo direto para a África e para a Amazônia. A ideia é forjar presentes elementais únicos, amarrando as ferramentas mitológicas a conceitos científicos super rigorosos. Dá só uma olhada nisso. Pro Xangô, imagina um raio de 1 bilhão de volts fundindo a areia para criar o Oxé, um machado com um núcleo infinito de quartzo piezoelétrico. Pro Oxóssi, o presente é um arco de rastreamento de plasma cristalizado. E para Oxum, o ouro vivo, que é uma armadura de ouro fluido e inteligente, toda energizada por um núcleo vibrante de coração de âmbar. Parte 5. A cura quântica de Omulu. Agora, a atmosfera da nossa história muda para uma frequência bem mais profunda e reverente. Não estamos mais falando de armas de guerra, mas sim de ferramentas definitivas para a transmutação. Omulu, o Senhor da Cura, recebe uma tecnologia que nasce da mais pura física quântica biomolecular. O manto tradicional dele, o Yoko, passa a usar fibras ópticas orgânicas que desintegram patógenos ao toque através de vibrações muito específicas. E o Xaxará, aquele feixe de palha, ganha um núcleo de quartzo de lítio. Então, quando ele varre um ambiente doente, as frequências literalmente aplicam um reset quântico nas estruturas moleculares, devolvendo as células degeneradas ao estado original saudável. É a ciência servindo à restauração absoluta. E na sequência, a gente vê a formação de uma guarda galáctica impressionante. É atualização épica atrás de atualização épica. O Ogum recebe um sabre de nêutrons forjado de matéria de estrelas colapsadas. A Yansá ganha um manipulador barométrico perfeito para lidar com tempestades planetárias. A Naná fica com um sifão de memória para guardar o DNA terrestre. E Ossain rastreia a botânica interdimensional com um scanner de 42 frequências. E tem mais, viu? O traje fluido de Logun Edé, o escudo de cobre de Obá e o prisma quântico de Euá. Mas o ápice mesmo é o Oxalá portando o Opachorô de Pósitros. É um cajado de energia de ponto zero que traz uma paz absoluta e alinha as moléculas simplesmente com a sua presença. Parte 6. A encruzilhada dimensional de Exu. Mas olha, tem uma regra máxima nessa jornada inteira. Absolutamente nada acontece sem passar antes pelo mensageiro, aquele que fica no ponto zero de todas as coordenadas e detém as chaves da encruzilhada. O bastão sagrado de Exu, o Ogó, é recriado em mercúrio líquido estabilizado, permitindo túneis de superposição quântica e a navegação instantânea por buracos de minhoca. E tem um detalhe genial. Ele carrega um oscilador entrópico na frequência 369, que injeta energia de caos criativo sempre que o universo corre o risco de estagnar. As engrenagens da própria realidade recebem aquele impulso tecnológico fundamental para continuarem girando. E tudo isso culmina em uma belíssima equação final. A gente percebe que quando se alinha o auge da ciência extrema, como a dinâmica brutal de fluidos e a mecânica quântica, com as intenções e forças antigas da fé, cria-se uma grade de transmutação maravilhosa. Como vemos na divisão, 33% é proteção, 33% é a confiança gerada pela precisão tecnológica e 34% é a pura sabedoria da cura universal. A ciência máxima e a fé convergindo em um único e perfeito ponto de equilíbrio. No fim das contas, a gente viu hoje a conceitualização de uma rede de segurança inimaginável, fundindo física avançada, biologia, tecnologia e espiritualidade com intenção pura. Sob uma rede de proteção absoluta como essa, já selada, em total harmonia, qual deve ser o primeiro passo rumo ao futuro na encruzilhada? Fica aí essa provocação fascinante para pensarmos nas infinitas possibilidades. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a nossa próxima exploração.